O livro de Juízes é parte do Antigo Testamento da Bíblia e sucede o livro de Josué. Ele relata o período após a morte de Josué, quando a terra de Canaã ainda não estava completamente conquistada e os 12 tribos de Israel eram lideradas por líderes temporários, conhecidos como juízes. A narrativa do livro destaca um ciclo repetitivo de desobediência por parte dos israelitas, seguido pela opressão por nações estrangeiras, e finalmente a libertação por meio de juízes escolhidos por Deus. Cada juiz, à sua maneira, desempenha um papel crucial na história de Israel, guiando o povo de volta à adoração a Deus e à obediência à sua lei. Ao longo dos capítulos, a narrativa destaca figuras notáveis como Débora, Gideão, Jefté e Sansão, cada um enfrentando desafios únicos e revelando a fragilidade humana, mas também a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. À medida que mergulhamos nas intricadas narrativas desses líderes carismáticos, percebemos a fragilidade da fé humana e a constante necessidade de intervenção divina. No entanto, é neste cenário que se desenha o prelúdio para uma reviravolta intrigante que aguarda no capítulo 17. A história de Mica e do levita. Era um tempo tumultuado em Israel, marcado pela ausência de um rei e pela falta de liderança espiritual. Cada tribo agia de acordo com sua própria vontade, e a busca por poder e estabilidade estava no coração de muitos. Nesse cenário, surge a história de Mica e do levita, registrada no livro de Juízes, capítulo 17. Esse período é marcado pela ausência de um governo centralizado, resultando em um vácuo de liderança. A expressão "não havia rei em Israel", cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes, capítulo 17, verso 6, reflete a falta de uma autoridade monárquica e a consequente autonomia individual. A história começa na região montanhosa de Efraim, onde um homem chamado Mica rouba 1.100 shekels de prata de sua mãe. Ele confessa o crime, e a mãe, generosa, abençoa Mica. Impressionado com a devolução da prata, Mica decide construir uma imagem esculpida e um ídolo de fundição, transformando sua casa em um pequeno santuário doméstico. Ao invés de devolver o dinheiro de acordo com as normas convencionais, Mica toma decisões questionáveis. Ele decide consagrar o dinheiro ao Senhor para construir ídolos, uma casa de deuses, e até mesmo consagra um de seus filhos como sacerdote. Essa atitude vai contra as diretrizes divinas estabelecidas para a tribo de Levi. A história se complica ainda mais com a contratação de um levita sem nome como sacerdote pessoal. Este levita, embora da tribo de Levi, aceita o papel fora do contexto do tabernáculo estabelecido por Deus, contribuindo ainda mais para a corrupção religiosa. Mica, ao construir um santuário doméstico e designar um sacerdote de sua própria família, desafia diretamente a ordem divina sobre o sacerdócio. Isso representa não apenas uma corrupção religiosa, mas também uma arrogância ao ignorar as leis estabelecidas por Deus. Ela, desejando uma liderança espiritual própria, convida um jovem levita para ser seu sacerdote pessoal. Este levita não pertencia à linhagem sacerdotal levítica designada por Deus, mas aceita a oferta, vendo-a como uma oportunidade de prosperidade. A história de Mica serve como um microcosmo dos desafios enfrentados por Israel na época. Sua falta de respeito pelas leis divinas e suas decisões imprudentes contribuem para a decadência moral e espiritual que permeia a nação. A tribo de Dan, nesta época, estava buscando uma área para estabelecer-se. Durante a história, os espiões da tribo de Dan encontram Mica e o levita e ficam intrigados com os ídolos e o sacerdote. Eles decidem convidar o levita para ser o sacerdote deles, oferecendo-lhe uma posição mais prestigiosa e um salário melhor. O levita, movido pela ambição, concorda em abandonar Mica e se tornar o sacerdote de Dan. Mica tenta resistir, mas diante da pressão dos espiões, ele é forçado a aceitar a perda de seu ídolo e sacerdote. O capítulo 17 do livro de Juízes
termina com a tribo de Dan, tomando os ídolos de Mica e o levita, estabelecendo-os como seus próprios deuses. Mica, agora sem ídolos e sacerdote, percebe a futilidade de suas ações e lamenta sua perda. A história revela a corrupção espiritual e moral que permeava Israel nesse período, onde cada pessoa fazia o que considerava certo, longe dos princípios estabelecidos por Deus. Essa narrativa serve como um lembrete sombrio das consequências da falta de liderança espiritual e do afastamento dos princípios divinos. A busca pelo poder, a corrupção dos valores e a adoração idólatra são retratadas vividamente, destacando a necessidade de um retorno à verdadeira adoração e obediência a Deus. Lendo todo o capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. De sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, 6 cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: Donde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote.